O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Brasil será palco de grandes eventos que prometem reunir pessoas do mundo todo. Em junho, vamos sediar a Copa das Confederações. Já no ano que vem é a vez da Copa do Mundo e em 2016 as Olimpíadas. E para monitorar as fronteiras do país e prevenir incidentes, a Força Aérea vai contar com novos instrumentos. São aeronaves facilmente controladas do solo e que repassam imagens em tempo real. Eu sou Thaís Camargo e os aviões não tripulados são o tema do Em Tese de hoje, que já está no ar. Eles permitem o monitoramento à distância sem serem percebidos. Os aviões não tripulados, conhecidos como VANTs, além de ajudarem na segurança, também são usados para monitorar plantações, colaborar em pesquisas climáticas e até fazer aquelas belas imagens aéreas para a televisão e o cinema. E quem vai conversar mais com a gente sobre este instrumento é o mestre em Engenharia Elétrica, Júlio César de Paula, e o doutor em Física e professor da UFPR, Márlio Bonfim. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Em Tese. Muito obrigada pela presença. Nada. Bom, professor, como é que é a utilização desses instrumentos, desses aviões não tripulados? Bom, Thaís, os VANTs, né, eles surgiram aí inicialmente com fins militares, né, nos Estados Unidos, aí na década de 50, né, e depois disso foram crescendo ali em termos de complexidade, né, e aumento de utilização nas áreas civis também, né, e principalmente aí nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, né, movidos pelo desenvolvimento grande ali da microeletrônica, da tecnologia, né, de sensores, né, GPS, etc., né, isso possibilitou um grande avanço nesses VANTs, aí, do desenvolvimento dos VANTs, né, e uma redução dos custos, né, que eles conseguem hoje, né, ser produzidos aí, com custos relativamente baixos e em várias dimensões. Existem VANTs aí que são relativamente grandes ali, que pesam, digamos, 500 quilos, 1 tonelada, né, já são aviões relativamente grandes, assim como tem VANTs, né, que pesam menos que 1 quilo, né? Então você tem toda uma gama, né, de veículos não tripulados, né, e cada um com aplicações específicas, né? Isso permite, né, atualmente a gente ter um acesso a informações, né, adicionais, seja imagens, seja captura de gases, captura de sinais da atmosfera ou do próprio solo, né, através desses instrumentos, desses VANTs aí que tem, né, uma vasta aplicação nos dias de hoje, né. Então, a partir dos anos 2000, né, começaram a surgir nas universidades, em alguns centros de pesquisa, né, esses pequenos, né, modelos ali, né, que eram controlados, né, com microprocessadores mais poderosos, né, e com funções ali de reconhecimento de imagem, com função de acelerômetro, giroscópio, uma série de sensores ali, né, que são pequenos e potentes ali no sentido de que eles conseguem identificar a posição da aeronave, saber se ela está inclinada para um lado, para o outro, né, saber qual a direção dela em relação ao campo magnético da Terra, etc., né? E tudo isso aí tem permitido esse avanço bastante rápido aí, né? Antes era mais limitado a aplicações, né, militares ou mesmo aplicações civis, mas é onde envolvia um alto custo, uma alta tecnologia. Hoje em dia ela está disponível, né, para, digamos assim, quase grande público, né? E os VANTs, Júlio, vão ajudar o Brasil na segurança durante esses grandes eventos? De que forma? Bom, eles podem ajudar de várias formas, né? Realizando um monitoramento aéreo, utilizando câmeras de alta definição, monitorando regiões urbanas, no caso das Olimpíadas e da Copa, fazendo monitoramento dos estádios, das localidades próximas, auxiliando a polícia, né, num monitoramento mais efetivo, mais preciso das regiões ali. E a sua dissertação, Júlio, a sua dissertação de mestrado, foi um projeto de um VANT? Sim, foi um projeto tanto teórico, uma pesquisa teórica, e um projeto tanto prático, onde a gente construiu e desenvolveu um VANT, né, do modelo quadrirotor, o quadricóptero também chamado. Ele consiste em um veículo formado em cruz com 4 motores e hélices nas extremidades dessa cruz.
Então, se realiza a navegação dele alterando a velocidade de propulsão de uma das hélices para realizar o deslocamento dele. Nessa pesquisa também foi estudado outros modelos de Vant e chegou-se à conclusão que esse seria o modelo mais propício para aplicação de captura de imagens, por ele ter um custo menor e uma manutenção também menor. E hoje o projeto está nas mãos de um outro aluno. Sim, eu dei início a esse projeto, a gente construiu ele até uma certa etapa, ele chegou até a realizar ensaios em bancada mesmo, com ele fixado, conseguimos uma certa estabilização ali, mas nesse período que eu trabalhei ele não foi possível fazer ele voar, daí um outro aluno de mestrado está dando continuação nele agora. E é isso que a gente vai ver agora. Bom, hoje este projeto está nas mãos de um outro aluno. O protótipo ganhou forma e já está em época de testes e melhoramentos. E claro, nossa equipe de reportagem foi até o laboratório que fica no campus do Centro Politécnico para conhecer melhor este veículo aéreo não tripulado. Confira. Por enquanto, o protótipo está assim, preso por um fio ao teto do laboratório, mas tudo indica que muito logo ele vai conseguir voar por conta própria. O principal desafio é realmente botar ele em campo e fazer ele ir a longas distâncias e voltar, né? Voltar inteiro, assim, digamos. Esse é um dos principais desafios. Para sair do chão, esse veículo aéreo não tripulado precisa ser leve. Por isso, o material da estrutura é a fibra de carbono. E a direção do voo dessa aeronave de 700 gramas pode ser definida antes mesmo da decolagem. Ele seria controlado por GPS. Essa rota seria definida antes, seriam passados pontos para ele, determinados pontos que ele teria que percorrer, ficar um determinado tempo e depois retornar à origem. São 4 hélices ligadas a um computador central, mas que podem girar com velocidades diferentes e deixar o protótipo estável em uma altura de até 30 metros. Com uma câmera acoplada na parte de baixo da estrutura, essa pequena aeronave pode atender os usos mais diferentes. A gente começou a trabalhar com desenvolvimento de agricultura de precisão. Então, o seu uso seria para detectar focos na lavoura que estaria infectado por algum tipo de praga e, com isso, levaria a uma aplicação de defensivo mais precisa e, consequentemente, com um custo menor para o produtor. Mas as utilidades não param por aí. Quando pronto, o modelo vai poder servir para a segurança, monitorando multidões em eventos e até mesmo para identificar vazamentos em dutos de petróleo e gás. Muito trabalho até chegar aí, professor. Bastante trabalho, Thaís. Muito trabalho mesmo. O Júlio trabalhou duro nesse desenvolvimento, né, do protótipo inicial e agora o José Cláudio continua, né, na sequência, né? Mas é difícil, sabe? No Brasil a gente tem uma série de limitações em termos de orçamento, né, de projeto, importação de material, que nem tudo que a gente precisa consegue do Brasil, né? Então tem uma série de dificuldades aí que a gente tem que ultrapassar para conseguir chegar num protótipo funcional, né? Um protótipo que realmente voe, né? E quais os desafios? Fazer o Vant decolar, pousar, ficar estável? Bom, acho que tudo é um desafio, né? Talvez o maior desafio mesmo é manter ele estável no ar, com perturbações, né? Ventos ou qualquer outra perturbação que pode ocasionar nele, e manter ele estável com a câmera focando onde deve ser focado, mesmo com todas as perturbações externas que podem vir a ocorrer. Esse seria, digamos, o maior desafio, mas também fazer ele decolar e aterrissar também é um grande desafio também. E é importante que ele fique estável, professor. Por quê? Perfeitamente. Bom, primeiro porque alguma instabilidade devido a um vento, né, algum efeito externo, né, algum fator externo, né, pode fazer com que ele vire de ponta cabeça e com isso ele vai para o chão e vai ser destruído, né? Então esse é um dos pontos, né? E também pelo fato da captura de imagem que a gente quer que seja imagem com alta definição, imagem de boa qualidade, é importante que ele esteja parado, né, pairando no ar, né, para que essa imagem não sofra perturbações ali, né, do movimento e dessa forma perca em definição, né?
E de que forma que ele é controlado, Júlio? Bom, ele é controlado utilizando sistemas de controle, né, através de sensores, né, como acelerômetro e giroscópio, que medem a orientação angular dele, né, como que ele está referente à Terra. Com esses sensores, eles passam por um sistema de controle que comanda os motores para que ele permaneça estável no ar. Seria basicamente assim o controle dele. Uhum. Bom, e a gente já vai continuar esse assunto, mas depois do intervalo, porque agora, em tese, vai para um rápido intervalo. Voltamos já. No quadro O FPR pelo Mundo de hoje, nós vamos conhecer a história da Ilana Hadlich. Ela é estudante de Engenharia Florestal na UFPR e, por meio do programa Ciência Sem Fronteiras, está estudando em Córdoba, na Espanha. Vamos ver de que maneira a experiência de viver em um outro país contribui para a vida e a formação acadêmica. Olá, meu nome é Ilana, eu tenho 25 anos e estudo Engenharia Florestal na UFPR e vim fazer intercâmbio na cidade de Córdoba, Espanha, através do programa Ciência Sem Fronteira. Eu vou ficar aqui por um ano, na verdade eu cheguei aqui em setembro do ano passado e vou ficar até setembro. O que eu estudo aqui, o curso se chama Engenharia de Montes. A principal diferença assim, que eu notei é porque eu estou estudando um bioma totalmente diferente do que tem no Brasil, que é o Mediterrâneo. Isso é um desafio para mim, eu tive que aprender todas as espécies novas, tudo que tem na cuenca do Mediterrâneo aqui, na verdade, bacia do Mediterrâneo. E está sendo ótima a experiência, principalmente pela comunicação, fazer contatos aqui está sendo ótimo, porque depois eu penso em fazer um mestrado, um doutorado fora também, porque eu estou adorando a experiência. Isso está me desenvolvendo principalmente o lado da comunicação. A dica que eu dou assim para o pessoal que está vindo para cá é formar um bom currículo, porque eu tive que formar um bom currículo para vir para cá. Então, sabe, estudar, ter boas notas é importante. Não sei, se envolver com o lado acadêmico, fazer iniciação científica ou uma empresa júnior, um PET, qualquer coisa que você se envolva para desenvolver o lado pessoal, é a dica que eu dou, que é o mais importante. Porque chegando aqui tem que se virar sozinho. E no começo tem que aprender a estar sozinho, tem os meses de adaptação, e que quando vê já passaram 3 meses, a experiência é ótima. Eu quero voltar para outro país, não sei ainda qual, para fazer o meu mestrado. E aqui eu estou tendo uma oportunidade ótima de... Como eu faço engenharia florestal, tem muita excursão, aula de campo. Então, eu tô conhecendo toda a Espanha, toda a flora aqui, através das aulas. E, para mim, está sendo fundamental, porque é totalmente diferente mesmo do que tem no Brasil. E para saber mais sobre os programas de intercâmbio acadêmico na UFPR e sobre o programa do Governo Federal Ciência Sem Fronteiras, acesse o site da Assessoria de Relações Internacionais, que aparece aí na sua tela. A ARI está também nas redes sociais. E hoje nós recebemos aqui no Intese o mestre em Engenharia Elétrica Júlio César de Paula e o doutor em Física e professor da UFPR Márlio Bonfim. E o nosso assunto é o avião não tripulado. Bom, Júlio, e quais as aplicações, deste avião não tripulado? Bom, existem diversas aplicações, devido ao antes ter um custo mais barato que aeronaves convencionais e satélites. Eles são utilizados em diversas áreas. As principais são a fiscalização de fronteiras, costas, também é utilizado na agricultura de precisão, é utilizado também por fazer monitoramento de linhas de transmissão, eletrodutos, também é utilizado no monitoramento urbano,
polícia. Então, existe uma série de utilizações dele, praticamente quase todas as áreas em que uma aeronave convencional trabalharia, digamos assim. E, professor, hoje há empresas produzindo este instrumento. Como é que está esse mercado por aqui? Bom, Thaís, esse mercado no Brasil ainda não existe, digamos assim, né? Não tem nenhuma empresa que fabrica uma aeronave desse tipo, né? Eu estive lendo, né, que existe um grupo aí de empresas, dentre elas a Embraer, que está investindo, né, para desenvolvimento de um Vante nacional, né, do tipo avião, né? É um veículo, pelo que eu vi, né, relativamente grande, aí, com peso aí em torno de 800 quilos, né? Então seria um veículo mais para, digamos, o monitoramento de fronteiras, costas, etc., né? Que deve ser lançado aí 2014, 2015, né, a nível comercial no Brasil. Então, por enquanto, os que existem no Brasil são ou a nível de pesquisa e desenvolvimento, como o nosso, ou então comprados, né, de americanos, israelenses, né, de outros, né, países aí que estão já produzindo comercialmente, né. E, Júlio, você recebeu algum apoio para essa sua pesquisa, para esse seu projeto? Sim, a gente recebeu alguns apoios. A princípio, parte do projeto foi financiado pelo CIMEPAR e também recebemos apoio da Fundação Araucária, mas acho que o maior apoio mesmo veio de nós mesmos, né? Nós contribuímos para o projeto. E há uma legislação, professor, em relação aos Vantes aqui no Brasil? Olha, Thaís, a informação que eu tenho é que o ano passado, né, a ANAC lançou uma portaria ainda provisória, né? Eles estão estudando, né, toda essa regulamentação sobre os Vantes, né? Mas ela digamos que ela não está ainda bem especificada, bem, né, esclarecida, né? Então existe uma portaria provisória, né? E ela cobre, digamos assim, os veículos, né, que têm peso, os Vantes, né, não tripulados, com peso acima de 50 quilos, né? Então os Vantes menores, né, os Vantes bem pequenos, como é o caso do nosso, não existe legislação ainda no Brasil. E o número de Vantes está aumentando bastante, né? Então as pessoas estão comprando, o preço está acessível, né? Algumas empresas e mesmo particulares aí que acham interessante estão comprando, né? Mas ainda não tem uma legislação específica, né, para esses veículos de porte menor, né? Mas a ANAC está, né, está pesquisando sobre uma regulamentação, né, baseada em regulamentações que já existem em outros países, como, né, Estados Unidos e alguns países da Europa, né, que já existe há mais tempo, né, e é importante que, né, logo saia uma regulamentação para que possa se usar de forma, né, regulamentar esses veículos no Brasil. E a regulamentação que é usada em outros países pode servir de exemplo para o Brasil? Pode servir de exemplo para o Brasil, exatamente. Como eles têm, né, por exemplo, os Estados Unidos, né, já trabalham com Vantes, né, há vários anos, até décadas, né, então eles têm uma experiência bem maior que a nossa, né. E claro que nessa legislação você tem que especificar, por exemplo, em função da área de aplicação do Vante, né, e da região que ele está sendo, né, utilizado, né, você vai ter restrições maiores ou menores. Então, se está sendo usado num grande centro urbano, né, onde existe a probabilidade dele cair e machucar alguém, né, então isso tem que ser muito mais rigoroso do que o caso de um Vante usado na área agrícola, né, que está basicamente ali cobrindo plantações, onde não tem, né, pessoas, né, e aí ele pode ser usado com menos restrições, né. Então isso aí é função da localidade onde ele está sendo utilizado também, né. E por que até agora esse equipamento era pouco utilizado no nosso país, na sua opinião? Bom, na verdade, um grande ponto é a questão do custo, né? Hoje em dia, como eu tinha comentado com você no início, né, a gente tem uma disponibilidade, né, uma redução de custo em uma série de componentes eletrônicos, sensores, né, que a gente precisa ter no Vante, já que o Vante não tem um piloto, né, ele tem que ter uma inteligência que vem, né, do processamento, né, a gente tem uma CPU, um processador central que faz todo o gerenciamento, né, e também tem os sensores, né, tem câmeras, tem sensor de GPS, tem sensor de acelerômetro, giroscópio, sensor de ultrassom, enfim, uma série de sensores que tem que ser processados por esse processador central, essa CPU central, né? E tudo isso antigamente custava muito caro, né? E era pesado também. Hoje em dia se conseguiu miniaturizar, né? Reduzir dimensões, baixar o custo e também reduzir o consumo de energia, né? Porque uma boa parte desses Vantes de pequenas dimensões funcionam com baterias, né? E o avanço nas baterias, né, de alta capacidade, né, as baterias que a gente usa hoje em dia nos nossos celulares, né, permite que esses Vantes, né, sejam impulsionados ali, né, pela própria energia elétrica, né. Isso traz, além de uma economia, né, com relação ao combustível, que você não precisa usar combustível, né, traz também
né, uma redução de poluentes na atmosfera, né? Então isso é uma coisa que só recentemente que houve esses avanços tecnológicos que permitiram essa redução de custo, né, e maior disseminação dessas tecnologias, né? E Júlio, parte dos componentes usados aí para o seu projeto é importada ou são equipamentos aqui do nosso país mesmo? Bom, a maioria dos componentes são importados mesmo, pouquíssimas coisas são encontradas aqui, mas a maioria, infelizmente, tem que ser importada e isso acaba dificultando um pouco, inclusive, o desenvolvimento dele. Às vezes, alguns componentes específicos são mais complicados de realizar a importação. Por exemplo? Por exemplo, o próprio sensor acelerômetro giroscópio é difícil encontrar os modelos específicos que a gente utilizou aqui no Brasil, a gente teve que importar a maioria deles. E essa importação acabava demorando muito e o que acabava atrasando um pouco o desenvolvimento do projeto. Quanto tempo você levou para construir o Vant? Acho que foi durante toda a pesquisa do mestrado, em torno de 2 anos, mais ou menos. E quanto tempo para ele estar funcionando, professor? Olha, Thais, a partir de agora, né, do dia de hoje, a gente espera que dentro de um mês e meio, ele faça o primeiro voo, tá? Mas ainda um voo, né, em pequenas altitudes, aí um voo em pequenas distâncias, né, para ver o comportamento, etc., né? E na sequência a gente, né, aprimorar, melhorar a parte de estabilidade, controle, etc., para que ele possa fazer voos, né, de mais longa, né, duração e distâncias, né? Bom, então agora a gente faz uma pausa na nossa conversa para ver o que está sendo pesquisado de curioso e diferente pelo mundo. É o Giro de Pesquisas. Uma dieta com pouca carne vermelha e produtos derivados do leite, bem como muitos alimentos ricos em ômega 3, pode ajudar a preservar a memória e as habilidades de pensamento. A pesquisa é da Universidade do Alabama, nos Estados Unidos. Ela mostra que esse tipo de dieta pode reduzir em até 19% o risco de dano às atividades mentais. Como não há tratamento para as demências do cérebro, a pesquisa atenta para uma alimentação saudável. É uma boa maneira de manter a mente funcionando. A poluição do ar está relacionada com a aterosclerose, o endurecimento da artéria carótida. O dado é de uma pesquisa realizada pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. As artérias são responsáveis por carregar sangue oxigenado para os órgãos. De acordo com a pesquisa, quanto mais poluído for o ar, maior é o endurecimento das artérias. A aterosclerose é responsável por ataques cardíacos e doenças do coração. Bom, e só para a gente encerrar, professor, quais as vantagens, as principais vantagens, né, na utilização de Vantes frente a aeronaves tradicionais? Ok, Thais. Bom, uma delas é que você pode ter uma aeronave de pequeno porte, né, que pode alcançar regiões, né, e locais impossíveis de ser alcançados por um avião tripulado, né, já que você pode ter aeronaves que têm, digamos, meio metro de diâmetro ali, então ela pode até, digamos, voar dentro de uma região, uma casa, por exemplo, né, vasculhar um prédio, etc., né, uma coisa que uma aeronave tripulada, né, por um ser humano não poderia fazer, já que teria que ser uma aeronave grande, né, para suportar o peso daquele corpo humano, né, e isso não teria, né, como a gente fazer com a aeronave tripulada, né. Além disso, você tem redução de custos, né, pelo fato de você ter aeronaves menores, né, não é necessário, no caso, né, o piloto dentro do avião. Você tem também um risco menor, né, caso o avião tenha algum problema e caia, né, o piloto não vai sofrer nenhum tipo de dano, de acidente, né, de ferimento, já que o avião não tem, né, seres vivos dentro, né. Então, a gente tem essa série de vantagens, além de outras aqui que, né, a gente poderia citar e falar bastante tempo sobre isso aí, se houvesse tempo, né. E, Júlia, como é que a sua pesquisa vai ajudar em outros projetos? Bom, a gente começou a nossa pesquisa focando a agricultura de precisão, né. Na agricultura de precisão, ela ajudaria, tipo, a fazer um mapeamento, né, das plantações, identificar infestações, onde deve ser aplicado mais inseticidas, etc.
E nas outras áreas ela pode ajudar dessa maneira, né, através da captação de imagens aéreas e uma análise posterior dessas imagens captadas. Tá certo, muito obrigada pela presença de vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado. O Em Tese fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas no nosso site. Participe, mande suas dicas e sugestões para o e-mail emtese@ufpr.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau!